No vídeo de hoje eu vou usar o mesmo substrato que a gente propôs na semana anterior para cultivo de cebolinha, deixando sua cebolinha turbinada. Ela pode alcançar 50 a 60 centímetros de comprimento e ficar com um diâmetro superior ao seu dedão. É só usar um substrato muito bom, tomar todos os cuidados com a manutenção da planta e usar o vaso correto. Hoje vai ter uma novidade, nós vamos ensiná-los a usar esse mesmo substrato, fazer o transplante, porém num vaso diferente, um vaso auto-irrigável, que você não precisa ficar molhando toda hora. E convide todos os seus amigos que curtem horta orgânica, horta caseira, a nos acompanhar no vídeo de hoje. Solta a nossa vinheta aí. No vídeo de hoje nós vamos usar o mesmo substrato que foi proposto aqui, usando terra de jardim, esterco de vaca ou esterco de galinha. O esterco de galinha usando metade da proporção do esterco de vaca. Se não tiver nenhum dos dois, pode substituir por humus de minhoca na mesma proporção do esterco de vaca. Usamos também uma mistura de farinha de osso com torta de mamona e um pouco de carvão. Isso vai fazer com que a sua cebolinha se desenvolva de uma maneira absurda e fiquem bonitas como essas que vocês já viram no vídeo. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha, 50 centímetros está aqui, 60 centímetros está aqui, ó. Tô medindo. Da base até aqui em cima. E olha a espessura dessa cebolinha, pessoal. Ela é mais grossa do que o meu dedão. Quer aprender a cultivar cebolinha assim? Então vem comigo no vídeo de hoje que vocês vão aprender dicas extremamente interessantes. Vamos direto para o vídeo então, que no final eu faço mais alguns comentários. Aqui tem 8 partes de terra para jardim. Eu usei esse copo como medida, então nós temos 8 copos de terra aqui. 4 partes de esterco de vaca. Se você não tiver esterco de vaca, mas tiver esterco de galinha, coloque só 2 partes porque ele é mais forte. Se quiser substituir o esterco de vaca por humus de minhoca, coloca a mesma proporção, 4 partes. Temos ainda uma parte, ou seja, um copo de carvão, e temos também um copo de uma mistura de farinha de osso com torta de mamona. E eu coloquei meio copo de uma areinha fina, areia de aquário, para poder ajudar na aeração do substrato. Temos uma muda, como eu falei para vocês, eu não tive tempo de fazer a muda aqui, então eu comprei a muda já pronta e a loja aqui perto de casa só tinha mudas bem grandes assim. Vamos precisar de um copo com casca de arroz carbonizada, que vai ser colocado sobre o substrato depois. Água, bastante água. E nós vamos usar agora um vaso diferente. Isso aqui é um recipiente de água mineral com capacidade de 7 litros. Eu cortei ele no meio, não é bem no meio, né? E a parte de cima eu inverti para encaixar sobre a parte de baixo. A tampa é furada, vocês já viram esse tipo de vaso que eu já mostrei em outras oportunidades para vocês aqui. Por dentro do furo passam 8 fios de barbante, um barbante de algodão, que deve se estender até a superfície do vaso. Ele vai servir para chupar a água do fundo do vaso e fazer com que a terra se mantenha umedecida por capilaridade. Bom, o que nós vamos fazer então? No fundo do vaso, nós vamos colocar a água. Mais ou menos uns 3 dedos de água, e depois isso aqui você só vai repondo quando houver necessidade, porque essa água vai subindo vagarosamente. Tá bom assim. Agora a gente coloca este vaso sobre o outro. Vocês viram que o cordão já está em contato com a água de baixo. E esse vaso é interessante porque ele permite que a gente encaixe ele aqui, prenda ele bem. Ele vai ficar fixado, não vai soltar. Nesse tipo de vaso não há necessidade de colocar a argila expandida, porque por ali passa muito pouco assim do substrato, então não vai acabar nem sujando a água aqui de baixo. E agora é só nós colocarmos o substrato neste vaso de cima. Mantenha sempre o cordão assim na lateral. Aqui, como o recipiente era de 7 litros,
e a gente cortou mais ou menos no meio, esse vaso de cima vai ficar com uma capacidade de 3,5 litros, 4 litros no máximo de substrato. Pode ir colocando de forma a distribuir o substrato de maneira uniforme aqui dentro. A vantagem desse tipo de cultivo é que se você for viajar e não tiver como vir alguém para molhar as plantas para vocês, aqui a planta está garantida, ela não vai ficar sem água. Você pode ficar tranquilo que por uns 4, 5 dias aí sua planta está totalmente garantida, porque a água vai subindo através da capilaridade exercida por esse cordão que está aqui na lateral do vaso. Nós vamos ter que tirar o saquinho para colocar a muda aqui em cima. Não esqueçam de cortar o saquinho. Parece uma coisa banal quando a gente fala isso, mas às vezes as pessoas esquecem. E se você não tirar o saquinho, sua planta não vai se desenvolver de forma satisfatória. Essa planta agora nós vamos colocar aqui. Vocês viram que eu afundei ela um pouquinho, porque agora eu vou completar as laterais aqui com o substrato e depois a gente coloca a palha de arroz carbonizada por cima. Vamos terminar então de preencher. Dá sempre uma apertada para que a muda dê uma assentada aqui também. Só mais um pouquinho já dá. Olha pessoal, olha como ficou. Agora eu vou cobrir com a palha de arroz. Como eu já falei para vocês no vídeo anterior, essa palha de arroz carbonizada é muito boa por duas razões. Ajuda a manter a umidade do substrato e também dificulta o aparecimento do fungus gnatz, que é um mosquitinho cuja larva acaba atacando as raízes da planta e dificulta muito o desenvolvimento da planta, podendo até matá-la muitas vezes. E esse obstáculo aqui através dessa casca dificulta que esse mosquitinho deposite seus ovos no solo. Bom, essa planta não precisa irrigar, mas essa primeira vez, como o substrato está seco, é bom que a gente molhe. Então eu vou molhar por cima para dar até uma assentada aqui no substrato, mas daí para frente não há mais necessidade de ficar jogando água por cima. Só se você perceber que está um pouco difícil de a água subir pelo cordão, aí você dá uma ajudazinha por cima, mas só essa primeira vez é o mais importante. Daí para frente a responsabilidade fica por esse cordão aqui, que vai ajudar na manutenção da umidade do substrato por capilaridade. Vocês viram como é legal esse vaso auto-irrigável? Ele vai poupar o seu tempo na irrigação e vai garantir com que você, ao viajar, consiga manter a sua planta viva, irrigada da maneira correta, sem que você tenha que pedir para um vizinho ou para algum parente ir lá na sua casa para molhar suas plantas. Se você curtiu então esse vídeo, aproveite e inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo aí com seus amigos e colegas, acione o sininho para receber as notificações, dá aquele joinha, porque isso sempre nos incentiva a criar outros conteúdos interessantes e relevantes para vocês. E convide o máximo possível de pessoas para participar dessa nossa comunidade, que tem como propósito estimular o cultivo orgânico dentro da sua casa, do seu apartamento ou no pequeno espaço que você tem aí disponível. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.